Ela é psicóloga, ela é empresária com mais de 9 anos de experiência em grandes players de mercado, à frente da Potencialize, que é a sua consultoria especializada em gestão de processos, pessoas e negócios. Ela ajuda empresas e profissionais a potencializarem desempenho com foco em liderança, equipes e resultados concretos. E a palestra muito especial que a Alissa preparou para vocês hoje é gestão de pessoas e processos. E eu gosto muito desse assunto. A Alissa trabalhava no Itaú, para quem não sabe, e assim que ela entrou na Impulso, ela deu um all-in de transição. E ela foi com a cara e com a coragem. Eu sei um pouco mais a fundo da história dela, ela fica confortável para contar o tamanho desse all-in dela ou não. Às vezes você acha que é muito all-in para você, mas pode ter certeza que tem pessoas que dão big all-ins para estarem aqui. E a gente estruturou um produto do zero. É óbvio que ela, com todo o know-how dela, com toda a capacidade dela, fez acontecer, né? Captando cliente, estruturando, realizando a entrega dela. E ela está com, se eu não me engano, 6 ou 7 meses já de entrega com clientes. Então, convivência nisso através da consultoria, ajudando, né, empresas a melhorarem seus processos, melhorarem seu desempenho através justamente desse tema. E a Aline Gonçalves me perguntou, já ela falou assim, Fabi, o que que você acha que é um dos maiores gargalos de empresas na atualidade? Eu falei, com certeza, processos. E é muito desafiador. Eu falei com a Rúbia hoje, falei com a Fernanda hoje exatamente sobre isso, sobre como é muito complexo. Assim, eu não digo complexo porque é simples, mas não é todo mundo que tem uma cabeça mais pragmática, que consegue enxergar as coisas numa forma processual. Então, você dominar isso hoje, e se você entende que você não é uma pessoa que tem esse tipo de cabeça, ou investir em uma pessoa para que te ajude a implementar isso dentro do seu negócio, ou estudar para que isso faça parte dentro da sua rotina, do seu cotidiano, porque isso faz total diferença na sua capacidade de administrar e de gerir um negócio. Então, hoje teremos 15, 20 minutinhos de uma aula. É óbvio que são pequenos insights para ajustar no seu negócio, mas eu tenho certeza que a Alicia vai aplicar esses insights com maestria para vocês. Alicia, você já está como co-anfitriã, pode liberar teu microfone e vem aqui para frente que elas são todas suas. Boa noite, meninas! Como vocês estão? Basicamente, eu não conheço todo mundo aqui, então eu vou me apresentar brevemente para vocês. Então, eu sou a Alice, eu tenho 26 anos, a Fabi já falou um pouquinho sobre a minha história profissional. E eu tava dando uma zapiada ali no grupo, pensando, cara, com o que eu consigo contribuir para elas aqui no que tange o ecossistema de processos, que é tudo muito amplo quando a gente pensa no contexto empresarial. E eu vi que havia uma necessidade em comum entre todas, ou a grande maioria delas, que era o processo de contratação, né? Então, como que eu faço? Por onde que eu começo? O que que eu preciso ter de insumos? Então, hoje eu pensei em trazer para vocês um formato de aula com passo a passo, um checklist aqui para vocês conseguirem, dentro da realidade, do contexto de vocês, se você tem equipe ou não, para conseguir fazer aí contratações mais assertivas e conseguir antecipar os principais erros que acontecem que afetam as grandes empresas. Não pensem que empresas já estruturadas não tenham os problemas que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, basicamente, aqui, todo empresário deseja sair do operacional, né? Então, quer ganhar visibilidade para manipular os dados, com os resultados, conseguir ter um foco muito mais estratégico. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter uma base sólida de pessoas para tirar vocês aí da mão na massa do diário, né? Para que vocês consigam ter essa visão muito mais estratégica. Então, hoje eu quero descomplicar aqui o processo de contratação para vocês, ajudar realmente para quem não tem time e para quem tem time também para conseguir fazer os ajustes finos aí no que tange essa parte mais importante de uma corporação, que é você trazer as pessoas certas para os lugares certos, tá? Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente pensa em abrir, né, uma vaga para a empresa, uma nova posição, a gente primeiro precisa pensar qual que é a necessidade que a gente quer resolver. Então, quais são as atividades hoje que você ou sua equipe vem executando e que precisa de mais vazão ou que precisa de mais apoio, que pode ser delegado ali. Então, o ideal é sempre a gente começar fazendo essa listagem. O que que eu preciso passar para que outra pessoa faça? Ainda sem pensar em nomenclatura de cargo e tudo isso, porque a gente acaba nichando um pouco nesse momento de entender de fato qual que é a própria necessidade ali no negócio. Então, lista quais são as tarefas que essa pessoa precisaria fazer, o que que ela precisaria conhecer, qual que é o tipo de perfil que você gosta de trabalhar. Eu vou ser muito honesta com vocês, que essa é a parte mais importante. Às vezes a gente tenta trazer pessoas para o nosso time que diverge da forma como nós gostamos de atuar, ou até mesmo tragam pessoas que não complementem as suas próprias características. Então, a gente precisa entender como que a gente gosta de lidar, quais são os melhores perfis. Tem pessoas aqui que são mais
criativas, que gostam mais de pensar no que precisa ser feito e precisa de alguém que traga isso no pé no chão para executar, tem um pouco mais de organização. Então, primeiro você precisa entender a si ou ao seu time para você entender qual que é o perfil ideal que vai se encaixar ali. Depois de você mapear tudo isso, aqui na RH a gente chama de hard skills e soft skills, né? Então, os hard skills são as características técnicas, o que essa pessoa precisa ter, e os soft skills é o comportamental, de que forma que ela precisa ser para ser congruente aí com o dia a dia do negócio de vocês. Depois disso, a gente começa a pensar no nome do cargo, porque é isso que vai facilitar da gente começar a fazer o famoso hunting, né? Onde que estarão essas pessoas, com o que elas já trabalharam, vai ajudar a fazer um filtro, até mesmo para entender onde a gente vai buscar essas pessoas. E, finalizado isso, acho que o ponto mais importante, e é uma coisa que a Fabi falou bem no início pra gente, isso ressoa bastante, é que quando a gente está no início de uma empresa, a gente tem o costume de tentar cortar gastos, né? A gente traz pessoas que são mais aderentes em termos monetários, financeiros ali naquele momento, mas tudo isso precisa ser pensado de uma forma muito cautelosa, porque se forem posições que precisa de uma maior estratégia, precisa de uma expertise um pouquinho maior, é a nítida frase, senior come first. Mas o ideal é que nessa etapa a gente consiga definir quanto vocês estão dispostos a pagar, né? E qual vai ser o regime de contratação? O que vocês conseguem ofertar nesse momento? Tendo isso desenhado, a gente consegue entrar no que a Desculpa te gente... interromper. As meninas estão perguntando se você está apresentando algum slide, porque pra gente não tá aparecendo. Menina, não, eu achei que a Bruna estava apresentando. Não, Que tá com você. loucura. Por isso que a gente tá Peraí. fazendo. Será que vem um É slide que daqui a a pouco? Bruna tinha pedido slide para mim, eu achei que ela estava apresentando, gente. Não! Coloca Socorro, aí. Deus. Peraí, calma. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu puxar aqui. A parte boa é que ele já está aqui. Ô, galera, vocês me perdoem, eu não vi aqui, né? Não sei nem fazer isso, gente, Vai em mas... compartilhar e aí compartilha o slide. O slide tem que estar aberto. Eu acho que o slide está aberto, não sei se vocês estão vendo. Ai, meu Deus, isso aqui é muito difícil para mim. Cadê? Acho que é isso. Compartilhar. Aí, se vocês estiverem vendo, vocês me avisem, galera. Agora foi. Uhul! Agora vai, gente. Fiquem tranquilas que eu fiz um checklist para vocês, onde todo esse slide ele está num documento para vocês irem ticando, tá? Então, quem sabe faz ao vivo. Então, a gente estava falando aqui sobre a definição da necessidade, todo o mapeamento ali das atividades, nome de cargo, qual que é o formato ali, o orçamento que vai ser disponibilizado para essa posição. E aí a gente entra na fase que eu falo para vocês que é a parte mais fácil. A parte mais difícil vem depois. A parte fácil é quando a gente já tem a posição já definida, a gente já tem os lugares em que a gente vai divulgar isso, e quero também trazer isso de uma forma que vocês consigam atuar não só pensando em canais pagos, mas também outras formas de divulgação de captação de candidatos, né? Então, vocês têm de locais pagos, o LinkedIn, a Cata não é pago, o InfoJobs não é pago. Existem muitos grupos do Facebook da região que vocês conseguem divulgar posições ali, até mesmo o grupo de WhatsApp também, indicações, né, que acaba sendo uma coisa bem forte ali no que tange a qualidade dos perfis que podem vir. Só tem que tomar um pouco de cuidado, mas é uma forma bem viável de vocês conseguirem captar candidatos nesse processo. E aí vocês têm que definir, cara, como que vai funcionar a minha estrutura de entrevista? É muito importante a gente pensar nessa fase, porque vocês precisam entender qual que é a tempestividade de vocês para o processo de contratação e quais serão as etapas importantes ali para vocês avaliarem se aquela pessoa é boa ou não é. Por experiência própria, eu digo para vocês que quanto mais rápido vocês contratam, mais rápido vocês demitem. Então, é muito importante vocês dedicarem tempo nesse processo investigativo, de vocês falarem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, justamente para que vocês tenham essa percepção e vão desenvolvendo cada vez mais o feeling para ver se encaixa ou se não encaixa. No início, para quem está começando a fazer os processos agora, tem muitas pessoas, inclusive, que estavam nessa mesma realidade, converse com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Mas não tenham a ilusão de que as primeiras contratações serão as mais acertadas. É natural que, nesse início, vocês acabem trazendo pessoas que vocês achavam que poderia funcionar, mas que, no final das contas, não funcionava. Vai ser muito esse teste também ali na hora do vamos ver. Mas conforme você vai começando a pegar corpo nesse sentido, vai ficando cada vez mais claro ali o que encaixa e o que não encaixa, o que é negociável e o que é inegociável. Finalizou tudo isso, a gente vai começar o processo de organização para essas entrevistas. O que eu gosto de orientar as pessoas, os meus clientes, quando eles perguntam o que eles vão fazer,
Selecione os dias que vocês estarão disponíveis para conversar com essas pessoas. Mas não coloquem muitas pessoas dentro de um dia só, porque, por experiência também, isso causa uma poluição ali na própria percepção. Então, dilui isso aos poucos. Se você tem um SLA de contratação para você trazer novas pessoas para aquela posição, que está um pouco mais folgado, assim, vai diluindo isso ao longo dos dias para você ir construindo essa visão dos perfis que estão disponíveis hoje para vocês. E a parte mais importante de uma entrevista não é vocês pegarem perguntas prontas da internet. Ah, o que que eu pergunto num processo de entrevista? O que que você gosta de fazer? Quais são as suas qualidades? Tá, tá, tá. Cara, para vocês conseguirem ter assertividade, precisa entender qual que é a dor do negócio de vocês e o que que aquela pessoa pode ter vivido que, de alguma forma, vai te ajudar. Você precisa trazer essa personalização nessa investigação para você entender se aquela pessoa, de fato, é coerente ou não. Então, se desprende dessa coisa de, 5 perguntas que você pode fazer numa entrevista. Não. Olha para o seu negócio, primeiro entende o que você precisa para que então você consiga ter uma clareza maior do que você vai exigir daquela pessoa. E ver como ela responde, como ela se comporta, né? Enfim, fazer toda esse feeling do comportamental. Por mais que vocês possam não ter a base teórica da coisa, a gente sabe como pessoas funcionam. Então, é importante para vocês irem construindo essa visão. Depois disso, eu falei que acabou a parte fácil. A parte de contratação é a parte mais fácil, gente. Tem muita gente disponível no mercado. A parte difícil da contratação é você manter aquela pessoa ali dentro. E muitas das vezes, na correria do dia a dia, quando a gente tá ali, cara, com cliente na orelha, bucha acontecendo, uma loucura, a gente deixa de perceber que aquela pessoa tá ali há pouco tempo. E é muito comum, inclusive numa pesquisa de clima recente que a gente passou aqui com um dos nossos clientes, saiu que, cara, eu tô aqui há, sei lá, 5 meses na empresa e eu nunca tive um feedback, né? Mas o que que é o feedback? Às vezes as pessoas, elas criam essa visão mais robuscada, que você tem que ir lá marcar um one-on-one, e você vai sentar com a pessoa e vai falar o que tá acontecendo. Não, você precisa estar alinhado com ela no dia a dia. Para ela ter esse senso de desenvolvimento e as expectativas estarem alinhadas. O pior problema e o principal fator que fazem as pessoas saírem das empresas é a ausência de comunicação clara. Onde você consegue passar para a pessoa que está entrando para o seu time, ó, eu preciso que você me ajude nisso. Você está conseguindo fazer? E fazer esse acompanhamento constante. Receber a pessoa, explicar como é que funciona o ecossistema, o que que você espera, para onde a sua empresa vai. Porque se ela não conseguir ter essa visão, isso em qualquer área. A área comercial, a gente sabe que é muito mais intenso essa comprar o desafio da empresa, mas em qualquer área da sua organização, seus funcionários precisam saber para onde que as coisas estão indo. Porque isso gera uma insegurança, abre espaço para interpretações e as coisas vão descambar. Então, tenham muita consciência de que o sucesso da contratação não termina quando você vai assinar o contrato dessa pessoa. Ele vai começar a ser construído a partir do momento que vocês terem muito bem amarrado ali a entrada daquela pessoa, o entendimento dela do seu negócio, das tarefas que serão executadas e o seu papel ou do seu gestor em acompanhar essa evolução. Aí a gente tem N fatores envolvidos nesse processo, né? Eu vou falar um pouquinho mais pensando em empresas que já têm uma estrutura maior. Quando o funcionário entra, é muito legal ele conseguir ter uma perspectiva de crescimento ali dentro. Pode ser de forma horizontal, que a gente fala que é o crescimento a partir dos níveis ali do cargo, ou crescer em Y, né? Indo mais para uma vertente, posições de gestão, crescer na empresa como um todo. Então, um plano de desenvolvimento de carreira é muito legal. Ter uma estrutura e uma constante de cerimônias de avaliação de desempenho é muito legal, porque isso vai trazer até mesmo vai tangibilizar a evolução das áreas para vocês em termos de pessoas e conseguir fazer muito deparo ali com os indicadores e os números que vocês estão tendo dentro da frente de resultados, né? Então, o que vocês pensam hoje de resultados de empresas, elas estão necessariamente atreladas às pessoas que estão gerando esses números, seja ele qualitativo ou quantitativo. Então, o primeiro lugar que vocês precisam semear é justamente no momento que vocês vão trazer essa pessoa nova ali dentro. A Lari fala muito sobre experiência do cliente, né? E a gente não tem o costume de trazer a experiência para o cliente interno, né? De montar uma jornada para o colaborador, de conseguir acompanhar esse desenvolvimento da mesma forma que a gente se dedica para que a gente tenha um cliente satisfeito com as entregas que a gente está fazendo. Quando a gente pensa também em novas pessoas no time, a gente precisa garantir que a gente tem aquele firulation, sabe? Aquela sensação boa, a pessoa continua engajada para ir comprando o seu desafio, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, a gente sempre vai precisar de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, basicamente, aqui do que eu queria trazer para vocês,
Primeiro, a gente precisa definir a necessidade, a gente precisa planejar todo o processo, e por fim, a gente precisa garantir um acompanhamento assíduo da entrada dessa pessoa para que então vocês tenham uma menor taxa de turnover. Turnover é essa rotatividade que a gente tem dentro do ambiente corporativo. E também para vocês garantirem que o que vocês estão entregando da ponta final para o cliente também está sendo vivido dentro de casa. Né? Não é só da porta para fora, mas também é da porta para dentro. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu preparei um checklist para vocês, onde tudo que está aqui... Peraí que eu não sei como é que para esse compartilhamento. Ô, senhor. Alguém chama o TI? Lá em cima vai ter pausar. É, a pausar. Ah, tá. Então, eu fiz certo. Beleza, pausou. Agora saiu ou não? Interromper compartilhamento, coloca, na verdade. Aí, saiu. Foi. Eu preparei para vocês um checklist bem detalhado, com todo esse passo a passo que vocês vão preenchendo, vão ticando, para que hoje mesmo vocês consigam fazer esse estudo dentro de casa, ver o que vocês precisam ajustar nos processos que já existem, ou para você que está precisando trazer gente para o time, que está agora 2025, a gente está com a meta dos 20 milhões de faturamento, uma loucura de gente. Então, O deixei isso que que essa preparadinho. meta deu de palpitação em muita gente? Minha filha. Foi Meu uma Deus. loucura. A Aline Cipriano deu uma aula pra gente, que forma que a gente destrinchava isso em termos de meta. Foi maravilhoso. Só que pra gente viver essa realidade, a gente vai precisar de pessoas. Então, pra gente evitar potenciais problemas lá na frente, de muita gente entrando, saindo, uma loucura, dor de cabeça, vamos fazer o negócio certinho. Vou passar isso pra Eu vocês. O que tenho vocês 3 perguntas. precisarem, pode falar, Fabi. Esse checklist você vai mandar no grupo para todo mundo, é isso? Vou mandar no grupo agora pra vocês. Tá. A E o que segunda vocês precisarem coisa, podem me chamar. Eu falo mais que a tia do Caqui. Adoro conversar. Às vezes eu demoro para responder um pouco o WhatsApp, mas me chamem. Vai ser um prazer aí conseguir dar uns pitacos no negócio de vocês. E muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer infinito. não, calma, não vai embora, porque a segunda Eu tô coisa vai aqui, falar eu tô que você aqui. arrasou. Eu acho que isso é uma dor latente dentro do nosso grupo, é uma expertise necessária, porque é a dor da contratação, como é que eu contrato, como é que eu mantenho. E uma das coisas muito interessantes que você falou, que eu anotei aqui, que foi a perspectiva de crescimento. Eu lembro que uma vez, quando a gente foi contratar uma secretária, e aí, logo no começo, assim, quando a gente só tinha o Léo, que o Léo gravava nossos vídeos. E eu falei, Kai, eu quero uma secretária para ajudar a gente. E aí ela trabalhava de home office, a Vanessa na época, e a gente pensou, vamos levar para o escritório ou não? E ela queria saber qual que era a perspectiva de crescimento dela lá dentro. Para ir para um escritório, sair do home office, que é aquela coisa que eu posso fazer um monte de coisa. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com o Kai, e ele falou assim: não existe plano de crescimento, não tem mais o que fazer. Ela vai fazer isso e acabou. Eu falei assim: se ela não tiver um plano de crescimento, significa que a gente não tem um plano de crescimento. Uhum. Então, isso é muito forte, porque às vezes a gente está numa pequena empresa, numa média empresa, e a gente olha para o nosso atendente, a gente olha talvez para uma secretária, a gente olha para uma pessoa e a gente não se preocupa em fazer um plano de crescimento para ela, porque você pensa assim, ela vai para onde? Se ela não tem para onde ir, significa que eu não tenho Não para posso. onde ir. Então, isso é uma Exatamente. coisa que a gente tem que refletir. Qual é a carreira que nós vamos disponibilizar para os nossos funcionários através do nosso crescimento? E eu Exatamente. E eu vou fazer até um parêntese nesse sentido, Fabi, que um dos clientes aqui, o cara já fatura acima de 2 milhões ano. Ele não tem um plano de carreira definido porque ele não sabe estruturar as áreas dele. Ele não sabe o que as pessoas fazem, de que forma que elas se conectam, de que jeito que a estrutura da empresa fomenta os resultados que serão atingidos. Então, se você não consegue construir isso de uma forma linear, necessariamente você não sabe qual é o próximo passo que a empresa vai dar. Então, contratação, trazer pessoas para o time, é um passo que a gente está falando mais avançado aqui das dores que aqui o próprio grupo já traz, né? Cara, preciso contratar, preciso trazer gente, de onde que vai? Mas a reflexão ela tem que ser um pouco anterior, né? Como que está definido ali a estratégia das áreas que você tem? O que de fato vai ser feito que vai mexer o ponteiro, que a gente fala bastante sobre isso. Então, refletir a respeito disso vai evitar também potenciais erros de trazer gente para o time que não vai nem fazer sentido. Vai só aumentar ali a folha de pagamento e não vai andar para frente, vai só continuar caminhando de lado. Então é importante ter essas reflexões também. E tem uma coisa que você falou, que é para manter aquele funcionário é a parte da comunicação. E eu acho que é uma coisa muito falha. Porque muitas vezes Sim, a gente espera que a pessoa entenda, a gente espera que a pessoa saiba, e a gente peca na comunicação. Eu confesso que eu, por várias vezes, já pequei nisso, porque dentro da minha cabeça, se eu sei, eu acho que todo mundo sabe. exatamente. Então, você tem alguma boa Exatamente. prática que você pode compartilhar com as meninas em relação à comunicação?
Olha, eu gosto de brincar que ninguém tem bola de cristal. Estou parada ali em Curitiba. Então, as expectativas, elas precisam ser comunicadas. Perguntar. Às vezes você perguntar para o seu funcionário, cara, o que que você está achando? Tá fazendo sentido para você? Tem alguma coisa que eu consiga fazer para melhorar a sua atuação? Tem alguma coisa que eu consigo facilitar? Quando a gente não cria um canal aberto de comunicação, vira um monólogo, onde a gente vai falar, ó, preciso que você abra tal planilha, faça tal coisa, entrega isso tal data. Já comuniquei, eu falei o que precisa ser feito. Mas será que outros pormenores, outros parênteses não foram abertos nesse processo e a pessoa não conseguiu se sentir confortável para falar? Comunicação é uma via de mão dupla. Se a gente não dá abertura para que o outro também comunique as necessidades ou as dificuldades, porque de alguma forma a gente acredita que ela já entendeu, porque está dentro da nossa cabeça, isso vai se descasando e desgastando ao longo do tempo, porque você vai ficar puta. Eu tenho certeza que a Fabi, quando imaginava que as coisas estavam já feitas, do jeito que ela queria, aí não era, internamente, tenho certeza que ela ficava puta. Mas a culpa não era da pessoa. Eu também já fiquei muito puta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a constante da gente achar que a forma das pessoas pensarem é exatamente igual a nossa. Dê abertura para que as pessoas falem sobre você também, ou sobre o negócio, ou sobre o contexto. E que essa troca seja de fato real, que não haja represálias nesse processo. O funcionário tem medo de falar. Tem medo de falar que tem medo de perder o emprego. Isso acontece. Eu já estive no meio corporativo, eu já vi muita coisa errada, eu tinha medo de falar, que eu falava, gente, meu chefe vai dar na minha cara se eu falar para ele que esse negócio aqui tá errado. Mas porque não era uma comunicação aberta para isso. Então eu vejo que, começando por aí, tendo essa escuta ativa, muita coisa já vai caminhar. O resto vai construir com o tempo. Jô, você quer perguntar? Não, eu quero complementar, na verdade, esse ponto do feedback, né? Quando eu estava no banco, eu tinha um time, né? E, nossa, lá eles me colocavam para fazer muito treinamento com funcionários, né? E uma das coisas que eu levei para minha vida, uma treinadora, ela falou assim: quando você recebe, primeiro dia, né? Assim que você chegou o seu funcionário, pergunta para ele como ele gosta de receber o feedback. Porque cada um gosta de receber feedback de uma forma. Então, a gente Perfeito. tem pessoas que precisam estar se validando todo dia, né? Aquela pessoa que exige de você que se fale todo dia que ela tá, ai, adorei seu trabalho, ou faz desse jeito, tal, tal, tal. Assim como a gente tem perfis de pessoas que não, se você faz isso, ele já vai achar too much, né? Ele vai achar, tipo, não é legal. Então, esse foi um combinado muito que ela me deu essa dica e melhorou muito minha relação com as pessoas que eu trabalhava, né? Assim que ela começa, eu falo, como que você gosta de receber feedback? Se eu precisar ajustar a rota com você, você prefere que eu te ligue? Você prefere que eu marque um momento para eu falar com você? Você prefere que eu dê esse feedback instantâneo? Depois que a gente fez esse combinado, assim, e cada um é engraçado, porque cada um, eu tinha 5 pessoas, cada um falou uma coisa, né? Uhum. Então, foi muito mais fácil para mim como gestora ajudá-los a evoluir e também ir corrigindo, sabe? Perfeito. É aquela linguagem do amor que a gente fala, a Fabi fala que era dos É, presentes, É. né? Tem gente que é de palavras de afirmação, de toque físico. Existe um shift muito semelhante para o mercado também, né? Para o meio corporativo. Então, a gente precisa entender como cada pessoa se comporta. Tem gente que gosta da paulada de uma vez. Você fez merda aqui, você precisa ajustar lá. Beleza. Tem gente que você precisa ir mais na maciota. O Caio tem uma frase muito legal que é desafios fortes e encoraje os fracos. Acho que no processo de feedback isso é muito semelhante. A forma como você vai trazer os desafios, a forma como ela precisa se desenvolver, o que vai ser passado para ela agora, precisa estar muito condizente também com a forma como essa pessoa também interpreta. Querendo ou não, nós somos pessoas. E pessoas, elas têm sentimentos e interpretações muito diferentes. E um feedback pode acabar com a autoestima de uma pessoa. Ou, pelo contrário, pode ajudar essa pessoa a encontrar um Sim. papo de 30 minutos, meu Deus, vou dar um up na minha carreira, vou mudar 100%. Então, a gente tem que ter a sensibilidade. Acho que as pessoas são diferentes da gente e a gente precisa adaptar a nossa comunicação. Nunca vai ser igual para todo mundo. Gabi, quer falar? Também, só para complementar, no hospital eles colocaram uma forma mais ou menos assim, e aí pensando numa estrutura que já tenha mais funcionários, se você não quiser todo dia, daí vai perder um tempão, né, dando feedback ou toda semana, né, para todo mundo. No nosso, é cada plantão, porque a cada plantão mudam as pessoas, mas a cada plantão, no início do plantão, tem uma reunião de 15 minutos de alinhamento. Então,
são discutidas coisas específicas, mas também se tem algum problema, se alguém tem alguma preocupação com algum colega que esteja lá, porque lá tem muito problema de saúde mental, então alguém tem alguma preocupação, então você faz uma reunião, você pode fazer um tipo de uma pergunta com escuta ativa, um feedback mais leve, e sim ter canais de comunicação seguros, se a pessoa quiser um feedback no 1 a 1, né? E, obviamente, ter um feedback no 1 a 1 a cada, sei lá, 2 meses, 3 meses, o que fizer sentido. Perfeito. Ó, existem muitas formas da gente fazer. Grandes empresas, principalmente, eles vão encontrando algumas maneiras para facilitar e tornar isso mais vivo no dia a dia. O que eu consigo dar de conselho para vocês, trabalhando na fase 0, criem cerimônias de acompanhamento. Então, se você está com um time novo, você tem um time enxuto, menos pessoas, crie as cerimônias semanais e que você consiga ter esse momento de conversa, onde seja de fato esse bate-papo. Algumas empresas, por exemplo, ele fazia o café com lasanha, que era o diretor da empresa. E você A Sabrina falou que conseguia ela tem um café com CEO, ó. café com o CEO, e lá no Itaú era o café com lasanha, que era o Estevão Lasanha. Então, para tornar tudo mais próximo, para as pessoas conseguirem trazer as próprias percepções. Na forma como a gente está hoje, a grande maioria de nós aqui, tem outras pessoas que já têm empresa mais estruturada e tudo mais, mas cria uma cerimônia fixa, que seja um compromisso negociável com a pessoa que está fazendo o seu negócio acontecer. Você está olhando para a visão de onde você quer chegar, pensar 2 anos à frente, que se você não fizer isso, você vai patinar e vai capotar. Mas para isso acontecer, para você ter essa vazão, você precisa ter confiança no seu time, e o seu time precisa ter confiança em você. Então, se Eu você acho já que começa a construir isso do início, já fomenta essa cultura no longo prazo. Eu acho que isso é muito importante também, gente, para a gente entender se é exatamente aquilo, né? Se o time está alinhado da mesma forma como nós estamos, em questão de pensamento, em questão de atividade. Porque talvez as pessoas não tenham noção da necessidade, da urgência, da importância que a gente tem nas coisas. Então, essas reuniões constantes, eu até implementei com as meninas agora, porque o meu time inteiro da Impush é home office. Menos a Dodô, que a parte de vendas fica 100% ativo online no escritório. Mas a gente implementou todas as primeiras quartas-feiras do mês, reunião individual com cada uma. Por quê? Porque fica solto. Por mais que eu fale o dia inteiro no WhatsApp, eu preciso ter essa hora com elas. Né? Então, a partir de então, a primeira quarta-feira de fevereiro, a gente vai falar sobre o mês de janeiro. O bom é que é um time que já está há muito tempo junto, a gente já está há 5 anos juntas. Elas sabem exatamente, absolutamente tudo que eu penso, como funciona. Então, isso já ajuda na cultura, já ajuda no alinhamento. São pessoas que sabem o que eu respiro, sabem o que eu faço, sabem a minha vida inteira, né? Perfeito. Agora, ainda mais quando é um time novo, a gente precisa Mais proximidade. de mais proximidade. Muito Vou dar bom. só um último exemplo para vocês. A gente tem aqui uma nutricionista que é a Camila. A Camila estava contando para mim que ela adaptou a forma de atendimento dela para fazer esse acompanhamento semanal. Vocês que vão no nutricionista e vão uma vez por mês ali, se for um mês que descaralhou, o negócio ali deu ruim, você não vai querer voltar, né? Porque você fica com vergonha. O processo de feedback é a mesma coisa. Se você não consegue fazer esse acompanhamento constante, esses ajustes finos constantemente, você perde a mão. Que aí no longo prazo a pessoa fala, ela não tá nem ligando, se ela não tá ligando para mim, por que eu vou ligar também? Se ela não tá falando comigo, por que eu vou falar? Então, cria esses ruídos. Então, fica a dica aí, gente. Depois a gente bate um papo no ar depois. Depois, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, a Alice está à disposição para poder ajudá-la no finalzinho também. A Alice ficar por aqui, a gente tiver alguma dúvida, a gente puder te procurar. E muito obrigada por compartilhar sua checklist, tenho certeza que vai ser muito produtivo para todas nós. Eu que Temos agradeço, palmas! Muito obrigada!